Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV EB Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos aí dando continuidade ao primeiro trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre, no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD, nós estamos estudando acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje, nesse nosso encontro, na lição de número 4, estaremos refletindo acerca da estrutura da Bíblia. A lição de número 4, que há de ser ministrada no dia 23 de janeiro de 2022. Então, nós temos estudado aí no decorrer desse trimestre uma das cadeiras, uma das matérias que são basilares em qualquer curso de teologia, que é a bibliologia, né? Temos observado aí a composição, a inspiração e tudo aquilo que está relacionado aí a esse legado de Deus, a esse presente de Deus para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estar aqui pensando nessa questão da estrutura da Bíblia, nós vamos estar trabalhando acerca da materialidade da Bíblia Sagrada, né? Como ela está organizada, obviamente sem a pretensão de sermos profundos nesse assunto, até porque tudo que diz respeito à Bíblia é algo de uma infinitude, de uma imensidão que não tem como nós estudarmos e extinguirmos, né, todo assim, alcançarmos, melhor dizendo, todo o conhecimento sobre esse assunto. Nós vamos aqui, queridos, começar a nossa reflexão já pensando na questão do texto áureo, que são palavras de Jesus registradas no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, que diz o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus aqui, ele nos mostra claramente como era a concepção judaica acerca da estrutura do Antigo Testamento. Era muito comum ao se referir a toda a composição, né, todo o corpo de escritos santos, era muito comum se referir exatamente assim, à lei, aos profetas, aos salmos ou aos escritos, né? Então hoje, em qualquer contexto judaico, principalmente ortodoxo, não se aceita essa questão da expressão Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma expressão, é um termo muito utilizado num ambiente não judaico, né? Num ambiente cristão ou qualquer outro ambiente que não seja judaico, principalmente ortodoxo. Porque dentro desse ambiente não se tolera essa expressão Antigo Testamento. Até porque se eles aceitassem a expressão Antigo Testamento, eles deveriam aceitar também a existência de um Novo Testamento. E como eles não creem, não aceitam o Novo Testamento, então não tem lógica eles aceitarem a expressão Antigo Testamento. Então o judeu, ele normalmente ele se remete às escrituras que a gente entende como Antigo Testamento, eles a chamam de Tanakh. E essa palavra Tanakh, na verdade, é uma junção acróstica, é como que se fosse uma abreviação de três termos distintos. Então, a primeira sílaba da palavra Tanakh, o Ta, está relacionada à questão da Torá, né? Diz respeito à Torá. A segunda sílaba, o Na, está relacionada à questão do Navi, Nabi ou Neviim, né? Neviim, profetas, ou Navi, profeta. Então, Ta, de lei, Na, de profetas, e o Ka, né, que é a última parte aí, está ligada ao Ketuvim, que se relaciona aos escritos. Então, nós temos aí lei, profetas e escritos. E os escritos, eles abarcam, eles abrangem tudo que não está relacionado aos profetas ou à lei. Então, aí os salmos, os livros históricos e todo o restante dos livros poéticos estão inseridos na questão do Ketuvim ou
os escritos, tá bom? Então a gente traz essa informação aí, e a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Nós temos aí esses 66 livros, né, que compõem a Bíblia Sagrada, e é importante que a gente tenha em mente que a ordem com que esses livros foram colocados ali, nisso que a gente conhece como biblioteca, porque a Bíblia também ela tem esse lado, né, esse significado de biblioteca, de uma coleção de livros, e é exatamente isso que ela é, né, uma coleção de 66 livros, e os livros que estão ali, na ordem que eles estão, não necessariamente eles estão dispostos numa ordem cronológica. Eles não estão colocados ali com relação à antiguidade em que eles foram escritos. Então, não quer dizer, por exemplo, que o livro de Gênesis, ainda que ele seja o abre-alas, né, por assim dizer, das Sagradas Escrituras, não quer dizer que ele tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Existem evidências muito fortes de que o livro de Jó, ele é bem mais antigo do que o livro de Gênesis. Porque o livro de Jó remonta da era dos patriarcas, né? Jó provavelmente viveu no tempo patriarcal, tá? No tempo ali de Abraão, Isaac, Jacó. Então esse era mais ou menos o contexto de Jó. Então foi praticamente esse o contexto em que o livro de Jó foi preparado, né? E pensando nisso, então o livro de Jó, ele é vários séculos mais antigo do que o livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés já nos últimos dias do cativeiro do povo ali no Egito, né? Depois de 430 anos de cativeiro no Egito, Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel, e é ali nos dias de Moisés em que ele recebe a inspiração do Senhor para o Pentateuco, né? Para compor ali os 5 livros da lei, que também são chamados de Torá. Tá? Então é muito importante. E isso também acontece em outros momentos da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Essa questão de livros estarem colocados numa posição em que, em um primeiro contato, nós temos a ideia de que ele está ali porque ele é mais antigo do que os que sucedem a ele, mas não necessariamente é dessa forma, tá? Um livro pode estar numa posição e ele pode ser mais novo do que outros que estão após ele. Tá bom, meus queridos? Então fica isso aí a título de informação. Antes de nós entrarmos aqui na nossa introdução propriamente dita, eu quero chamar a atenção para algo que eu vi aqui no nosso plano de aula, né? Nós temos aqui agora, nessa nova cinemática aí, nesse novo currículo da Escola Dominical, nós temos agora uma seção aqui que fala sobre o plano de aula, e aqui eu pude perceber um chamamento aqui de quem preparou, quem elaborou esse plano de aula, um chamamento para nós não abrirmos mão de uma prática muito saudável, né, e muito poderosa, e que infelizmente tem caído em descrédito nos dias de hoje, que é a memorização da palavra de Deus, dos versículos, né, das porções bíblicas, gravarmos os textos bíblicos na nossa mente, guardarmos no nosso coração. Então hoje a gente tem percebido aí uma certa narrativa de pessoas dizendo que já não vem mais a importância de gravarem, de memorizarem versículos bíblicos por causa de uma imensidão de versões que existem. Então, às vezes, a pessoa grava um versículo bíblico, memoriza um versículo, mas de repente se depara com uma outra versão, cujos termos, as palavras ali são bem diferentes daquelas que a pessoa memorizou. Mas a gente precisa ter em mente que quando nós memorizamos um texto bíblico,
Nós não estamos ali memorizando palavras pelas palavras. Nós estamos memorizando princípios, né? Então, se nós estivéssemos gravando apenas as palavras, decorando apenas as palavras, ficaria mesmo meio difícil nós lidarmos com outras versões. Mas quando nós memorizamos princípios e guardamos esses princípios, mesmo que existam outras versões que utilizam termos sinônimos, né, que na verdade não fogem à ideia original, tá? São apenas sinônimos. Por exemplo, em um versículo fala-se acerca do casamento, e em outra versão esse mesmo versículo fala matrimônio, mas isso não muda o sentido, são apenas palavras sinônimas, né? Então a ideia de nós memorizarmos os textos bíblicos é justamente nós introjetarmos princípios bíblicos, princípios que são fundamentais na nossa caminhada, nas nossas tomadas de decisão, nos nossos questionamentos, quando nós estamos em dúvidas, quando nós estamos inseguros em alguma coisa, quando nós temos o nosso coração inundado pela palavra de Deus. O Espírito de Deus faz saltar, ele lança luz nessas porções que estão em nós da palavra, e nós somos então orientados, nós somos norteados a partir dessa palavra que nós guardamos no nosso coração. Então, não é natural que o Espírito Santo nos traga à memória coisas que nós não tomamos conhecimento, né? Ele pode muito bem nos revelar, ele é Deus, mas essa não é a via natural do agir do Espírito Santo. O natural do trabalhar dele é justamente lançando luz naquilo que de antemão nós já tivemos contato. Então, por isso que é fundamental estarmos sempre investindo tempo, não é gastando tempo, é investindo tempo, e tempo de qualidade, quando nós estamos aí em contato com a palavra de Deus, né? Estamos aprendendo, buscando conhecê-la, porque ela vai sendo registrada, né, no nosso coração, vai sendo gravada, e volta e meia são exatamente essas porções da palavra que vão nos dar a luz aí acerca do que fazer nas diversas circunstâncias da vida. Amém, queridos? Então, pensando aqui agora na nossa introdução, a introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, por cerca de 40 autores. Então, aqui tem algumas considerações a fazermos, né? Existe de verdade uma corrente, né? Uma corrente que trabalha com essa questão desse tempo aí de 1.600 anos, que a Bíblia foi composta. Se nós formos estudar aí, buscar outras fontes, a gente vai ver que existem outras correntes que falam de 1.500 anos, outras correntes que dizem que não se tem certeza disso, mas nós seguimos essa corrente que é muito sólida acerca desse tempo, né? Até porque basta pesquisar aí acerca de certas personagens bíblicas, o tempo em que essas personagens pisaram na terra, e a gente vai ver, então, vai chegar mais ou menos a essa conclusão desse período de 1.600 anos, desde o começo do primeiro registro até o último registro, né? Por cerca de 40 escritores. Então, como nós vimos aqui, os idiomas, né, preponderantes na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, o hebraico; no Novo Testamento, o grego koiné, que era o grego comum, o grego em que as pessoas comuns ali, né, o linguajar comum dos tempos ali da igreja primitiva, dos apóstolos. Então, nesse tempo a língua comum ali era o grego koiné, e foi nesse idioma que o Novo Testamento foi registrado. Mas nós sabemos que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, existem algumas porções do aramaico, né? No Novo Testamento, a maior parte dessas porções estão relacionadas a falas do próprio Senhor Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Quando Jesus ele foi curar aquele moço que tinha problemas de falar, de ouvir, né? Que ele falou efatá, ou seja, abre-te, né? Aquela palavra ali tem uma ligação com o aramaico. Talita cumi, menina, levanta-te, também é uma expressão aramaica. Então, basicamente, a maior parte do aramaico ali no Novo Testamento tem relação com o Senhor Jesus. Com relação ao Antigo Testamento, que a gente viu aqui, o registro foi feito na língua hebraica, existe aqui um detalhe com relação ao hebraico, aos registros em hebraico feito anteriormente ao cativeiro na Babilônia e os registros após o cativeiro. Então, os registros feitos antes do cativeiro, eles foram feitos num hebraico primitivo chamado hebraico ivri. Tá? É um hebraico que ainda não tinha sofrido a influência do aramaico, porque no período do cativeiro babilônico, houve ali uma influência do aramaico no hebraico, né, do povo judeu. Então, quando o povo sai do cativeiro, o hebraico que esse povo falava já tinha uma forte influência do aramaico. Então, esse hebraico posterior ao cativeiro, ele passou a ser chamado de Hashuri. Então, existe o hebraico ivri e o hebraico Hashuri. O ivri antes do cativeiro e o Hashuri após o cativeiro. Bom, o tópico 1 fala como a Bíblia está organizada. A definição do termo Bíblia, né? A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego quanto no vocábulo latim. Então a gente percebe aí o grego, o biblos, né? Que tem a relação com a palavra livro, né? O biblos do grego, que significa livro, e o latim é a palavra biblia, que também está relacionado a questão do termo livro. Mais à frente, foi colocado ali, por conta da diversidade de livros que compõem a Bíblia, né, como são 66 livros, então foi escolhido aí o termo tabiblia, que fala sobre os livros, apenas pluralizando ali por conta da quantidade de livros, né? Dando a ideia de uma biblioteca. Mas a expressão aqui, de acordo com o dicionário Wycliffe, que está aqui no nosso comentário, a expressão mais apropriada mesmo é a expressão do latim, que é a biblia, né? Porque no latim essa expressão dá uma ideia assim, de uma unidade de pensamentos, né? Uma pureza. Então, mesmo em meio a uma diversidade de livros que foram de autoria de pessoas diferentes, de pessoas que viveram em contextos diferentes, pessoas que viveram em gerações, né, de pensamentos diferentes, gerações diferentes, posicionamentos, uma diversidade tão grande, e em meio a tudo isso há uma unidade de pensamento. Então esse termo do latim, biblia, dá essa ideia de uma unidade de pensamento em meio a essa grande diversidade. O subtópico 2 aqui fala acerca do cânon da Bíblia. Essa palavra cânon, ela tem a questão do hebraico, tem também uma conexão com o grego, são termos assim muito parecidos, inclusive nessas duas línguas, tanto no hebraico como no grego, né? E em ambos os idiomas tem a ver com uma vara de medir, o cano como uma régua, né? Como algo assim preciso, algo que é utilizado justamente para as minúcias, né? Para os pequenos detalhes, para as medidas mais precisas. Então o cano, quando nós referimos, a Bíblia, a canonicidade da Bíblia, nós estamos nos referindo a um processo que foi muito minucioso. Cada livro que está na Bíblia,
que é canonizado, que é reconhecido como inspirado por Deus, esse livro está na Bíblia após ter sido submetido por um processo muito meticuloso, por vários detalhes, tanto no ambiente humano como no ambiente divino. Então a gente pode apresentar aqui alguns critérios humanos, como por exemplo a aceitação da sociedade, da comunidade desses livros na época em que eles chegaram ao conhecimento das pessoas, dos seus respectivos tempos. Essas comunidades, elas ao aceitarem aquele livro, ao se apropriarem daquele livro como algo mesmo de inspiração divina, já é das bases, dos pilares que autenticam a veracidade ou a inspiração divina. Mas, claro, isso apenas não é suficiente para sustentar, porque o posicionamento humano, a receptividade humana é importante, a testificação humana é importante, mas mais importante é justamente o respaldo divino. Então, mesmo em meio a todos os critérios humanos, aos concílios que foram aí organizados para identificar qual dos escritos disponíveis ali no momento, e diga-se de passagem, havia uma multidão de livros, que são considerados como apócrifos, que estavam presentes ali e foram sendo rejeitados, mas rejeitados primeiramente por Deus. Nós precisamos acreditar que, a despeito de qualquer mecanismo humano, de validação, há aí a validação de Deus, há aí a mão de Deus no processo. Então, o que nós temos hoje aqui nas nossas mãos, essa coletânea de 66 livros, nós a temos principalmente porque o Espírito de Deus fez com que fosse do jeito que que a Escritura fosse composta do jeito que é composta. Tá? Então, é válido, sim, todos os pressupostos humanos de validação, as normas empregadas, mas o que realmente chancela ali é a ação de Deus, a vontade de Deus, é o carimbo de Deus. Então nós temos aí 2 testamentos bíblicos, Antigo e Novo Testamento. Nós já comentamos um pouco sobre isso, principalmente no ambiente judaico. Essa questão do Antigo Testamento, eles não aceitam esse, e muito menos o Novo Testamento, Eles não trabalham aí com essas expressões, mas nós conhecemos assim a Bíblia Sagrada como Antigo e como Novo Testamento, e testamento aí no original está relacionado a pacto, a aliança, e são livros que dizem respeito às alianças de Deus com o homem. E aqui está dizendo que a expressão Antigo Testamento foi inaugurada em um primeiro momento por Paulo, e isso está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14. 2 aos Coríntios 3, 14. Partindo aqui para o segundo tópico, o Antigo Testamento, nós temos aqui que os livros do Antigo Testamento, a gente vai trabalhar um pouco aqui acerca da classificação desses livros do Antigo Testamento, da forma como nós conhecemos. Se divide o seguinte: nós temos a questão da lei do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, que são 12 livros, que vai desde ali a história de Josué até o livro de Esther. E há uma particularidade no livro de Esther, que muito embora seja um livro inspirado por Deus, um livro que exala Deus, em momento algum a gente vê no livro de Esther o nome de Deus, A gente não vê ali
o nome de Deus, embora toda a narrativa, tudo revele poderosamente um movimento de um Deus, né, ali ativo, trabalhando no meio do seu povo. Então é muito interessante isso. Esses livros de Josué e Esther estão relacionados aí a essa prateleira dos livros históricos do Antigo Testamento. Aí nós temos os livros poéticos, né, que é composto, essa prateleira é composta por 5 livros, que vai de Jó e perpassam ali os livros de Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, né? Então vai de Jó até os Cantares, né? Os Cantares de Salomão. E aqui chamaram a atenção para o livro de Jó, né? Muito embora esse livro conte uma história, como se fosse uma narrativa, uma biografia, mas ele é considerado poético por causa da estrutura, né? O gênero literário em que esse livro ele está estruturado é a poesia, tá? Então, por isso que ele é considerado como um livro poético. E aí nós temos os livros proféticos, né? Que dentro do Tanakh está ali na sílaba Na, né? São os livros proféticos, e que se subdividem em os profetas maiores e os profetas menores. Então nós temos 5 profetas maiores e nós temos os 12 livros dos profetas menores, só trazendo uma ressalva aqui de que essa ideia de profeta maior ou profeta maior não está ligado à envergadura do profeta, né? O poder do profeta, mas está relacionada à quantidade de registros dos livros desses profetas, né? O tanto de registro, a quantidade de registro, não é com relação à obra, ao tamanho do ministério, ao alcance ministerial desses profetas, mas está relacionado ao tamanho de registros ali, né, nos livros em que eles compuseram ali com a ajuda do Espírito Santo. Então nós temos aí do livro de Isaías a Daniel, né, os profetas maiores, e nós temos de Oséias a Malaquias, os profetas menores. E aí nós temos, depois do livro de Malaquias, na maioria das Bíblias nós temos uma página em branco, que é um período considerado, chamado de silêncio profético, né, como se Deus houvesse silenciado a sua voz profética. Depois de Malaquias, nenhum outro profeta se levantou, muito embora nesse período interbíblico, entre Antigo e Novo Testamento, que é o período do silêncio profético, muitos livros apócrifos, né, surgiram, muitos pseudo-apócrifos, né, pseudepígrafos foram levantados aí nesse tempo, sugerindo aí uma continuidade de livros que teriam o status de fazerem parte das Sagradas Escrituras, mas foram escritos reconhecidamente não inspirados, não canônicos, e foram deixados de lado. Alguns desses livros, como por exemplo Macabeus, são tidos no ambiente da Igreja Católica como deuterocanônicos, ou seja, são reconhecidos como livros canônicos, e a palavra deutero significa em um segundo momento. Então, nós sabemos que a canonização do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, ela foi realizada basicamente por Esdras, né? O escriba Esdras. Esdras iniciou, Neemias concluiu essa canonização aí dos livros do Antigo Testamento, mas após Malaquias, algumas histórias ali apareceram, figurando como sagradas, inspiradas por Deus, mas foram rechaçadas porque o Espírito Santo estava trabalhando aí para que esses livros não conquistassem o status de livros canonizados. Mas no ambiente, repetindo, no ambiente católico, alguns desses livros
são considerados como deuterocanônicos, né? Como, por exemplo, o livro de Deuteronômio. A palavra deutero está relacionada a segundo, né? E nômio, a lei. Então, nós temos o livro de Levítico, que é o livro da lei, e o Deuteronômio é como se fosse um livro, uma segunda lei, não que fosse uma lei diferente, mas que um livro que se remete ali, né? Que resgata tudo relacionado ali ao livro de Levíticos, que é o livro onde notadamente, né, traz a lei ali, né, a lei estampada. Então, Deutero, segundo, nômio, livro, né? Aliás, lei, nome é lei. E Deutero canônico, Deutero segundo, canônico, ou seja, um segundo cânon, né? Um segundo momento aí, esses livros foram recuperados e foram introduzidos dentro da Bíblia católica. Tá bom? Então nós temos aqui a questão da canonicidade do Antigo Testamento e algumas particularidades, né? A gente comentou já sobre isso, que alguns livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia da língua de Canaã, né? E algumas porções foram escritas em aramaico. E nós vamos aqui então para o terceiro ponto, que fala sobre o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, a classificação ali do Novo Testamento é mais ou menos a seguinte: nós temos aí os 4 evangelhos, que, diga-se de passagem, os evangelhos são um gênero literário, tá? Um gênero literário único, diferente, por exemplo, da poesia, que é um gênero literário onde tem uma imensidão de textos, né, poéticos, mas os evangelhos são um gênero literário fechado, singular, né? Mas é um gênero literário. E aí, no ambiente dos evangelhos, nós temos aí os 3 primeiros, que são considerados, são chamados de evangelhos sinóticos, né? São livros sinóticos, o sino que dá a ideia de um, né? De um, e o ótico de visão, uma ótica, né? São evangelhos que têm assim uma única ótica, né? Tem muitos textos ali que se repetem, né? Que na verdade são bem similares, tá bom? Existem algumas pequenas diferenças ali, mas em sua maioria eles na verdade se referem a uma história única, né? E aí nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João, que aí foge completamente a essa regra aí dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos. Então a gente tem na questão do Novo Testamento os evangelhos, né, que são quatro livros. Nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e uma particularidade no livro de Atos é que, se nós formos olhar o final do livro de Atos, a gente percebe claramente que não há ali o fechamento de uma história. Você pode pegar o livro de Atos e a história, o livro, ele se encerra ali de uma forma muito abrupta, passando a ideia de que, na verdade, a história não se encerra ali, que a história continua, né? O livro é fechado ali naquela experiência de Paulo, na sua ida a Roma, né? Mas a forma como é colocado um ponto ali sugere que, na verdade, ao invés de um ponto, há uma vírgula. Por quê? Porque o livro de Atos, ele é o livro exatamente que fala da história da igreja, né? E a igreja continua. É como se nós ainda estivéssemos ali alimentando com registros, né, o livro de Atos. Claro que a ideia aqui não é querer adulterar, não é querer o que está fechado, a gente entende isso. Mas no sentido figurado, o livro de Atos dá essa ideia de que a história continua, e de fato e de verdade a história continua, porque a igreja ainda continua peregrinando aí, né, e fazendo a história. Então, o livro histórico do Antigo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós temos a questão das epístolas, né?
temos as epístolas paulinas, que são 13 cartas, que vai desde Romanos até Filemon, e temos as epístolas gerais, que tem 8 cartas, que vai de Hebreus até a epístola geral de Judas. E por fim, nessa estrutura aí do Novo Testamento, nós temos a Revelação, que é o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Isso tudo aí totaliza 27 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Isso forma então essa biblioteca de 66 livros. E aí nós temos aqui a questão da canonicidade do Novo Testamento, e os princípios da canonicidade, eles são os mesmos do Antigo Testamento, né? Os pressupostos, os requisitos para que um livro seja considerado de inspiração divina, os critérios de avaliação são basicamente os mesmos do Antigo, né? O reconhecimento, a preservação dos livros, quando aquela comunidade ali do momento, ao receber a ter conhecimento daqueles registros, aquela comunidade abraça aquilo e procura preservar aquilo. Então, isso é uma evidência de que há algo ali, né, diferenciado, quando não há uma rejeição. Então, isso é um trabalhar do Espírito Santo no coração dessa geração que teve acesso em um primeiro momento ao conteúdo. O Espírito Santo trabalhou, fazendo com que aquela geração abraçasse aquilo, e preservasse, cuidasse daquilo como algo que na verdade é precioso. Então, isso é um dos critérios que compõem ali os requisitos para avaliar a inspiração de um registro, né? O reconhecimento, a preservação e, com certeza e claramente, a ação do Espírito Santo. A questão daqui das particularidades do Novo Testamento: todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, e nós comentamos acerca disso, com algumas pitadas ali do aramaico, né? E é muito interessante essa questão da Bíblia, né, irmãos? Eu estava observando aqui alguns detalhes, e eu pude perceber em algumas consultas de que o versículo central, é claro que por conta dessa questão de versões, mudam, né, a quantidade das palavras em alguns versículos. Então, é como que se houvesse ali um movimento bem leve, bem discreto, mas há, por conta das versões, um movimento aí na questão da centralidade da Bíblia, de qual versículo está exatamente no centro. Dependendo da versão, está aqui no Salmo 118, no verso 8, em algumas versões é o Salmo 118, o verso 9, que é o centro da Bíblia, que é exatamente o centro da Bíblia. Mas se for o Salmo 118, o verso 8, ou o Salmo 118, o verso 9, qualquer um desses dois nos traz assim uma experiência, uma verdade tão preciosa, tão poderosa, porque, por exemplo, o Salmo 118, o verso 9, que é o centro da Bíblia, diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O verso anterior, que é o 118, verso 8, diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Então a gente vê que o centro da Bíblia tem uma mensagem dizendo: olha, é melhor confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que nas possibilidades, nos atributos humanos. Então, como nós sabemos, a Bíblia ela é cristocêntrica, né? Cristo está no centro. E, inclusive, no versículo central da Bíblia, né? Cristo, claro, na figura ali de Deus, né? Está dizendo: olha, é melhor confiar no Senhor, é melhor confiar em Deus. E não há nenhum erro dizermos: é melhor confiar em Cristo do que nos homens. Muito poderoso, né? Esse detalhe aí. No centro da Bíblia, uma mensagem para toda a humanidade dizendo: olha, confie em Deus
e não no homem, e não no braço do homem, e não na potencialidade ou nas possibilidades humanas. Isso é muito interessante. A Bíblia, por ter essa característica, né, divina, a inspiração divina, ela é o único livro em que, quando nós estamos lendo-a, nós temos o autor do nosso lado para nos ajudar a interpretá-la. Então você pega, por exemplo, um livro de Machado de Assis, de qualquer um escritor, você pega esse livro, você vai fazer a leitura, e nem sempre a leitura que você está fazendo, né, você está interpretando aquela história exatamente de acordo com a ideia original do autor. Quando ele lançou aquelas palavras, quando ele registrou as palavras, ele tinha em mente uma linha, né? E nem sempre a gente, ao estar em contato com algum livro, a gente capta a mesma ideia do autor. Às vezes a gente até faz um ressignificado, e é muito comum nós reinterpretarmos, nós ressignificarmos, né? E abrirmos aí um leque de interpretação, de entendimento dos textos. Mas no caso da Bíblia, nós temos a presença do autor da Bíblia, dizendo, olha, eu acho por bem, eu quero que você interprete esse texto exatamente dessa forma. Essa é a maneira correta de você interpretar. E é a partir dessa interpretação correta que você vai extrair vida desse texto. A gente pode interpretar a Bíblia de várias maneiras, mas todas as vezes que uma interpretação destoa da interpretação do autor, perde-se aí poder, perde-se vida, né? Então o Espírito Santo, ele está sempre conosco. E quando a gente convida ele para participar e lançar luz e nos iluminar, é claro que ele vai nos iluminar de acordo com o propósito original, com a intenção original. Aquilo que ele quis que fosse registrado, ele faz com que exatamente aquilo seja revelado, seja introjetado no nosso coração. Então isso é assim, muito especial mesmo, né, queridos? Então, amados, nós vamos ficando por aqui. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus lhe dê aí quando você estiver com a sua turma, uma aula poderosa, que o Espírito Santo esteja ali ministrando coisas lindas, né, no seu ambiente de classe, que seja um ambiente muito enriquecedor. E se todo esse tempo aqui foi relevante para você, eu queria lhe convidar aí para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal, tá bom? Esteja conosco aí interagindo, que Deus continue lhe abençoando. Até nosso próximo encontro, um forte abraço.